Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Visão Médica, comigo, Bárbara Iris, especialista em gestão médica. Um colega médico chegou com uma dúvida, e não é só um, tem vários que têm essa mesma dúvida, mas a dele me chamou muita atenção porque a gente tem mais ou menos o mesmo tempo de formação e a gente sabe que a maturidade da gestão médica, cada um tem seu tempo, né? Isso independe do tempo de formação. Tem gente que se forma mais cedo e consegue se aprimorar nesse assunto mais cedo e conseguir, né, ter uma alta performance e gerir melhor o seu negócio dentro da medicina de maneira mais efetiva, e tem gente que demora mais tempo. Isso não tem certo nem tem errado, cada um corre no seu tempo. E aí o colega médico veio e perguntou para mim o que eu achava melhor, se era melhor ele ter um consultório particular, ter um consultório numa clínica, ou alugar, né, numa clínica conveniada, que já oferece vários serviços, ou continuar no hospital que ele estava trabalhando. E aí eu pedi para ele fazer diversas análises que a gente precisa aqui entender para tomar essa decisão. Vamos começar? Então, assim, focado só em atendimento ambulatorial, a gente vai discutir se fica melhor trabalhar dentro do hospital, numa clínica, né, já montada, já preparada, oferecendo ali todos os serviços de uma clínica, ou ter o meu próprio consultório particular. E a gente precisa analisar do perfil de cada um, o que é vantagem, o que é desvantagem que cabe para você, colega médico. Quais são as vantagens de trabalhar dentro de um hospital? Fazendo ambulatório dentro do hospital, você tem uma estrutura, que seja um estacionamento, por exemplo, uma estrutura. Além disso, coisa que a gente não pensa no mobiliário, você já tem mesa, já tem cadeira, já tem sala de espera. Junto com isso, você já tem uma secretária, você pode ter um call center. Nessa vinculação, outros especialistas que trabalham no mesmo lugar para fazer o seu marketing, também essa chegada de pacientes, ela é mais facilitada por conta disso. O próprio hospital também faz a propaganda de você dentro da sua especialidade para que os pacientes tenham mais facilidade de acesso para você. Muitos pacientes têm perfil de resolver a coisa num lugar só, então ele vai também querer resolver tudo dentro daquele hospital, então ele aproveita e já vai direto a você. Então essa facilidade de marketing o hospital também pode te oferecer, além de apoio jurídico, por exemplo. Em alguns hospitais a gente consegue ter esse apoio jurídico, e durante o seu atendimento eu já tenho prontuário eletrônico, eu já consigo deixar tudo salvo, tudo documentado, que é importante dentro desse atendimento. Às vezes até a solicitação de exames já fica ali dentro daquele prontuário eletrônico, em que eu consigo deixar tudo aquilo arquivado dentro, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, e isso faz com que facilite meu atendimento, em que eu só tenho que chegar, atender o paciente, não me preocupar com toda essa burocracia que acontece no dia a dia e receber pelo próprio hospital. Bom, quais são as desvantagens de trabalhar dentro do hospital? Aí você tem uma agenda pré-estabelecida pelo próprio hospital, né, em que você tem que atender um determinado número de pacientes por hora, e isso muitas vezes atrapalha a nossa dinâmica dentro do atendimento. Além disso, se você não pode faltar, muitas vezes tem que cumprir um horário, tem que chegar no horário, para sair no horário. Você não pode atender qualquer dia, qualquer hora, isso precisa estar pré-estabelecido, né, o que fica melhor para você ir para o hospital, mas precisa estar pré-estabelecido. Então você não pode ter tanto imprevisto no dia a dia, né, assim. Além disso, o hospital também quer lucrar. Então, para isso, ele também não só pode encher muito a agenda, ficar muito difícil, como se você não estiver lá, ele pode jogar para outro profissional da mesma especialidade que esteja ali, e o paciente também quer que aquilo se resolva. Então, o que o hospital quer é resolutividade. Então, você, muitas vezes, não estando ali, manda para outro profissional, e isso dificulta também esse vínculo do paciente com o médico, né? O paciente, ele é do hospital, ele acaba não sendo diretamente do médico. Isso dificulta um pouco esse vínculo, da gente ter esses nossos pacientes, né, como a gente fala. Além disso, te deixa engessado, e além disso, quer lucrar. O que é lucrar? Ele vai descontar um valor de todo esse serviço que ele está propondo para você, de todas essas vantagens que eu falei antes, propondo para você, isso acaba recaindo no valor. E talvez esse valor não seja tão bom assim para você, ou seja o suficiente, e tá tudo bem, tudo certo, e você quer continuar no hospital, porque para você ficar mais fácil, mais prático também. Bom, agora pensando em consultório alugado. Quais seriam as vantagens de se ter um consultório alugado? Primeiro, essa liberdade de você conseguir, né, agendar fazer a sua agenda de maneira mais livre, tendo uma estrutura de um consultório, que é uma secretária, que vai receber seus pacientes, vai orientar seus pacientes, já pode deixar uma orientação pré-pronta
para essa estrutura, então vai orientar seus pacientes e você vai ter essa liberdade entre dia e horário para marcar suas consultas. Também em relação à cobrança, né, se você pode cobrar também dentro de plano de saúde ou de consultório particular, você consegue ter essa liberdade de cobrança dentro do consultório alugado. Além disso, você já tem uma estrutura pronta de sala, mobiliário, mesa, cadeira. A gente acaba não pensando quanto isso vai custar no fim das contas, mas é importante. Além disso, eu não preciso pensar em conta de luz, em aluguel. Eu só preciso em alugar aquela sala, utilizar daquele serviço que aquele consultório permite, e aí você tem que analisar se ele tem serviço de secretária, se ele tem de copeira, se ele tem de limpeza. Isso tudo está incluso dentro do seu aluguel. O quanto isso vale a pena para você assumir esse consultório. E aí você conseguir ter mais liberdade do que em relação ao hospital, por exemplo. Então, pensando nesse consultório alugado, ou às vezes até compartilhado, quais são as desvantagens desse consultório em si? Bom, primeiro, você não consegue, se um paciente particular quer ter uma consulta presencial, meio que de urgência, até com um dia ali de antecedência, muitas vezes você pode não conseguir marcar, porque ele já pode estar ocupado com outro profissional. Segundo, ele é muito impessoal, porque é um consultório que você não vai ter ali, né, a pessoalidade sua, marcar a sua presença, a sua personalidade dentro daquele consultório. E hoje, a gente sabe o quanto é importante, melhora muito a relação médico-paciente, tendo essa pessoalidade dentro do próprio consultório. Então, isso também é uma desvantagem. Além disso, tem sempre a parte do lucro de quem está alugando. E muitas vezes, essas clínicas alugadas, elas fazem por período. E nem sempre esse período você vai conseguir ocupar com o número total dos seus pacientes que você precisa para que compense esse valor. Então, isso também precisa ser analisado para saber se para você vale a pena. Por último, e não menos importante, o queridinho da maioria, o consultório particular. Quais são as vantagens de se ter um consultório particular? Nele, você tem a total liberdade de gerir da maneira que você gostaria de atender seus pacientes, a maneira como você quer recebê-los, como é que você quer montar a sua agenda, como é que você quer que seja montado o seu consultório, né, particular, o que você quer colocar dentro dele para melhorar a relação médico-paciente, que maneira que você quer receber. Você pode ter uma secretária treinada por você, em que ela consiga acolher melhor os seus pacientes, ela consiga montar melhor a sua agenda. Você tem a liberdade de dias e de horários em que você consegue vincular isso com outros compromissos que você tem, que a gente como médico não trabalha num só lugar. Então, assim, o consultório particular, ele tem essa vantagem de você deixar do seu modo, da sua maneira, e isso vai conseguir aumentar também a sua relação médico-paciente. E quais são as desvantagens de ter um consultório particular? Bom, aí, gente, a gente tem que colocar tudo que a gente não colocou dentro do, né, quando você trabalha num hospital ou no consultório particular. Conta de luz, né, IPTU, todo o mobiliário para montar esse consultório, principalmente esse início, né, para quem está transicionando. Quem já tem que pensar nisso, mas nesse início, mesa, cadeira, né, porta-retrato que seja um vaso, um sofá para receber os pacientes, o treinamento da equipe profissional, se você não tem condições, pode chamar alguém para fazer. Mas assim, a gente precisa pensar que agora tem todos os encargos que o hospital tomava conta e que o consultório alugado tomava conta, você tem que passar a gerir aquilo. E isso pode ser uma desvantagem para você que não tem tanta essa habilidade. Você pode chamar alguém, né, que tem essa habilidade, mas muitas vezes acaba que se perde, você não consegue saber o quanto cobrar nessa consulta para que compense todos esses encargos dentro do consultório. Além disso, você tem que pensar se tem um software adequado para atender, né, um prontuário eletrônico que seja, para eu conseguir fazer isso, ter um call center ou, né, uma secretária que consiga ligar para os pacientes, marcar, confirmar, saber cobrar, né, saber quanto é que se eu boto maquininha de cartão, se eu não coloco, se eu só cobro dinheiro ou em Pix. Então isso tudo tem que ser pensado e calculado dentro do consultório particular, em que eu não preciso pensar sobre isso dentro de um hospital ou de um consultório alugado. De qualquer maneira, todos esses perfis, eles são encaixados, nenhum é melhor ou pior. O que a gente precisa é saber quais são as suas necessidades, saber quais são a sua vontade, para onde você quer ir, para onde você quer chegar. E aí assim a gente consegue analisar e avaliar qual é a melhor opção para aquele momento. Porque a gente pode transicionar também. A gente pode começar trabalhando no hospital,
fazendo aquilo até para conseguir conhecer pessoas, saber como funciona, qual é o melhor, né, método ali que se encaixa com você, a partir dali transicionar para um consultório particular, um consultório alugado, em que eu consiga colocar um pouco mais do meu jeito de trabalho dentro disso e transicionar para um consultório particular, em que eu consiga até mesmo fazer uma clínica e agregar outros serviços e eu ser a que promove, né, alugue salas também mais para frente. Mas isso tudo tem que ser analisado com cuidado para saber de onde eu quero ir e para onde eu vou, e se está valendo a pena nesse momento aonde eu estou. Eu acho que o principal é a gente primeiro fazer uma análise se vale a pena aonde eu estiver trabalhando nesse momento. Tá tudo bem, não preciso de nada além disso e tá ótimo. Ou se eu quero alcançar melhor, né? Se eu quero ter uma alta performance, como é que eu vou conseguir mudar essa minha rotina? Às vezes a gente cai tanto na rotina ali do dia a dia que a gente esquece também E aí, gente, dentro do consultório particular, é que a gente tem que ter bem mais formada a questão da gestão. Porque no consultório particular, eu vou ter que não só atender os pacientes, eu tenho que gerir essa agenda para entender, né, se eu vou conseguir atender todos os pacientes naquele dia, além do pensar no tempo, se aquilo que eu estou cobrando vai conseguir fazer com que eu pague, né, todo esse consultório e consiga ter lucro. Além disso, gestão de pessoas, né, o RH em si, porque você não vai estar ali sozinho, você precisa de um profissional junto com você, né, gerindo a agenda. Gestão de marketing, como é que você vai propagandear isso para que cheguem mais pacientes para você, né, que você consiga receber cada vez mais pessoas. Gestão financeira, para que eu consiga fazer todo esse equilíbrio de gasto e ganho e eu consiga ter o lucro e nessa maneira eu consiga refletir alta performance. Então, assim, tem que pensar que dentro do consultório particular você tem que sim ter uma formação melhor em gestão, um conhecimento melhor em gestão, para que eu consiga ter todo esse preparo ou contratar alguém que saiba fazer tudo isso, para que você consiga ficar preparado e não tenha um consultório lindo, belíssimo, mas eu não consiga atuar na medicina por inteiro, né? Eu tenho que ficar me dividindo em outras coisas que já não são mais minhas. Então o importante é você pensar que no consultório particular você precisa ter e pensar como gestor. Essa é a principal diferença que vai fazer com que você tenha uma alta performance. Bom, pessoal, é isso. Não esqueça de colocar os comentários de vocês, as dúvidas de vocês, compartilhar a vivência de vocês também, para que a gente consiga cada vez mais contribuir com a gestão médica de todos nós.